Graça e paz, irmãos. Nós estamos na 8ª semana do ano de 2024 e nesta semana nós vamos meditar sobre a glória de Cristo. Estamos no texto de Mateus 17, de 1 a 9, que nós vamos ler. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Só um instantinho. A página da Bíblia estava um pouquinho colada. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser a Jesus. E ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, que Deus abençoe a sua palavra. Nós podemos entender aqui neste texto que Jesus se encontrava na região de Cesareia. Ele estava pregando. E 6 dias depois, ele chamou Pedro, Tiago e João, que eram aqueles 3 discípulos que tinham mais intimidade com ele, e levou-os a um alto monte, que possivelmente era o Monte Hermon, que fica perto de Cesareia. E ele foi transfigurado diante deles. A palavra transfiguração, usada nos evangelhos de Mateus e de Marcos, tem o sentido de metamorfose, como, por exemplo, a largata, quando se transforma em borboleta. Então, Cristo revela-se na sua verdadeira identidade gloriosa. E o que os discípulos viram? Primeiro, o rosto de Jesus resplandecia como o sol. Então, assim como Moisés, quando ele desceu do monte Sinai, ele tinha um brilho no rosto e ninguém podia olhar para ele, Jesus mostra-se maior do que Moisés, pois o brilho era ainda mais intenso. Foi esse brilho que cegou temporariamente a Saulo no caminho de Damasco. A gente pode ver em Atos 22, 11. Segundo lugar, as suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. Podemos ver isso como nós lemos em Mateus 17, 2. Como o brilho de um relâmpago. Lucas 9, 29 também atesta. As propagandas de sabão prometem que a sua roupa ficará muito branca, usando aquele sabão, mas como o brilho resplandecente das vestes de Jesus naquele momento de glória, nunca poderão atingir, nenhum produto da terra poderá atingir. Em terceiro lugar, Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus. Então, os discípulos entenderam que Moisés e Elias estavam ali e que falavam sobre a morte e ressurreição de Cristo e da salvação da humanidade. Lucas 9, 30 a 31, a gente pode ver isso. Moisés representava a velha aliança e Jesus a nova aliança. E Elias representava os profetas. Então a lei e os profetas apontavam para a vinda do Messias, como está em Romanos 3, 21. Em quarto lugar, o desejo de Pedro era continuar desfrutando da glória de Cristo. Pedro disse assim: Senhor, bom é estar aqui. Façamos 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para ti. Mateus 17, 4. Mas Pedro não sabia o que estava dizendo. Lucas 9, 33. Ainda não era a hora. Jesus tinha de passar pelo Calvário. E em quinto lugar, a resposta de Deus. Pedro ainda falava quando foram envolvidos numa nuvem luminosa e ouviram uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mateus 17, 5.
Era a mesma voz e a mesma frase ouvida no batismo de Jesus, lá em Marcos 3,17. O Pai confirmando a deidade do seu Filho e afirmando: a Ele ouvi. Não há outro caminho, e quem não ouvir a Cristo jamais chegará ao Pai. Então, a glória de Deus cessou naquele momento, mas não a glória de Cristo. Os discípulos entenderam que Moisés e Elias tinham ido e que só Jesus continuava com eles, que lhes advertiu que só depois que ele ressuscitasse poderiam contar o que tinham visto. E aí nós vamos orar. Temos 3 pedidos de oração para esta semana. Em primeiro lugar, você ore para ter intimidade com Jesus, como tiveram Pedro, Tiago e João, e assim desfrutar da sua glória. Segundo pedido, ore para testemunhar de Jesus como o único caminho da salvação. E em terceiro lugar, busquemos a Deus de todo o coração, e Ele será achado por nós e veremos a sua glória. Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então é por isso que nós vamos agora orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos meditando na Tua Palavra todas as semanas, um tema específico. E nesta semana nós queremos te pedir que nós tenhamos intimidade contigo, como tiveram Pedro, Tiago e João, e conseguiram com isso ver a Tua glória. Também oramos, Senhor, que Tu tenhas misericórdia para que a gente possa testemunhar que não há outro caminho. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de Ti. E que nós possamos Te buscar de todo o nosso coração, porque somente assim nós Te encontraremos e encontraremos a Tua glória contigo. Muito obrigada. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor. Lembramos aos irmãos de não esquecerem de estar sempre presente nos trabalhos da igreja, nos momentos de vida íntima com Deus, tendo seu momento devocional, mas é importante que a gente não esqueça, principalmente na escola bíblica dominical, que a gente aprende Bíblia, é uma escola mesmo, onde nós aprendemos a palavra. Então, que nós não esqueçamos disso, não vamos esquecer de vir à casa do Senhor, dos trabalhos da igreja, e também lembre-se de estar fazendo esse devocional com a sua família e orando todos os dias, fazendo um verdadeiro culto doméstico diariamente com a família reunida. Fiquem na graça e na paz do Senhor.